Você já parou para se perguntar por que é que para algumas pessoas amar parece algo assim tão fácil, tão simples, já para outras parece o Estreito de Hormuz, cheio de minas, um campo minado. Tente passar com seu navio por esse estreito de amor que você vai pelos ares. Você já teve essa impressão? Tem gente que é assim, né? Tentou amar, bum! Explode, acabou-se. Vai tudo pelos ares. Mas por que é que para uns é fácil e para outros é bem difícil? E talvez você ache que nunca nada tem a ver com o seu passado. Até porque a minha infância já passou, a minha infância foi um tempo. Engano seu. A infância não é só uma temporalidade. A infância é uma estrutura. Além dela existir no tempo, quando esse tempo passa, que você cresce, ela se mantém enquanto estrutura dentro de você. E por mais que você ache que teve uma infância muito boa, muito feliz, muito regular, com pais muito amorosos, eu vou te contar um segredo. Acontecem coisas na sua infância que você nem percebe. E são essas coisas que levam sempre você a amar a pessoa errada. Eu sou Marco Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! É preciso que você comece a entender que o seu passado, a sua infância, para ser mais preciso, são lentes. Lentes invisíveis que fazem com que você enxergue assim ou assado a si mesmo, ao mundo e à própria vida. E antes que você me diga, eu tive uma infância feliz, nada de mal me aconteceu, meus pais eram e são maravilhosos. Para, bebê! Para e vamos amplificar o que pode ser bem ruim numa infância. Tirando a obviedade dos maus tratos visíveis, crianças que são desprezadas, que são humilhadas, que são excessivamente castigadas, que são brutalizadas, enfim, todo tipo de rudeza, de grosseria que você possa imaginar com uma criança, desprezadas, mal amadas, nada disso você passou, mas isso é só um pedaço dos maus tratos. Tem outro tipo. Por exemplo, você pode ter sido uma criança muito feliz, muito amada, mas você nunca foi elogiado. Ou então, tudo que você dizia era desconsiderado. Sabe aquelas dores que você sentia? Medo de ir para a escola, ou o que quer que fosse. Bobagem. Deixa isso para lá, isso não vale nada. O desdito, quando uma criança sente algo, é tão prejudicial quanto dar um tapa na cara de uma criança. É preciso que eu saiba acolher, que eu saiba receber, que eu saiba incentivar, que eu saiba elogiar, que eu saiba regar esta plantinha que é uma criança que está, tentando brotar, tentando se desenvolver. Então eu não preciso necessariamente pisar na planta. Eu posso simplesmente não dar sol suficiente, não dar água. Então, deixa eu te contar, talvez tu tenha marcas na tua infância, não pelo que te disseram, mas pelo que deixaram de te dizer. E é por isso que, inevitavelmente, o que quer que você tenha vivido na sua infância reflete até hoje na sua vida adulta. Agora, claro, você tem aqui acolá um sortudo que teve uma mãe suficientemente boa ou um pai suficientemente bom, que soube acolher, que soube respeitar, que soube validar as coisas que a criança dizia. E você quer que eu lhe mostre como eu tenho razão? Por exemplo, quando você se olha no espelho e se acha uma pessoa feia ou acha que tem algo errado com você, isso foi aprendido. Tanto que eu sou de um tempo onde crianças negras, sobretudo meninas negras, eram obrigadas pelas mães a esticarem o cabelo e puxavam o cabelo e tinha que ter o cabelo alisado. Hoje em dia, ainda bem, né? As mães
estão valorizando. Olha teu cabelo é tua coroa, teu cabelo é bonito, teu cabelo é teu, é do jeito que é. Então, ser feio ou ser bonito é uma coisa que eu aprendo. Ou então, quando você entra num lugar e você tem a impressão que está todo mundo falando de você, isso são vozes internas da sua infância que estão aí, sabe, minando você. Porque todas essas inseguranças aprendidas, se a gente for ver no fundo, vai ter aquele irmão que era preferido, aquele irmão que você tinha inveja, aquele pai, aquela mãe crítico demais ou silencioso demais, enfim, tudo que eu já falei, né? E aí, quando essas marcas são profundas demais, sabe o que é que acontece? Ao invés de deixar de amar os pais, o que seria mais simples, né? Odeio papai e mamãe, odeio papais, odeio mamães. Seria mais simples, mas a gente sente culpa. A gente sente culpa de ter raiva de pai e mãe. Então, ao invés de deixar de amar pai e mãe, a gente deixa de se amar. Essa raiva, essa mágoa, esse ressentimento, um monte de coisa que a gente carrega se volta contra a gente mesmo. E aí você deixa de acreditar que tem direito de existir, de ser feliz, de ter coisas boas. Será que você não é aquele tipo de pessoa que toda vez que está vivendo uma coisa boa já começa a pensar: ah, mas deve vir alguma desgraça para eu estar passando alguma coisa boa, vai vir uma desgraça, é bom eu me preparar. Pois é, você não tem direito a coisa boa. E aí, quem carrega muitas dores do passado ou situações mal resolvidas do passado, normalmente caem ou derivam para duas formas de amor. A primeira opção é o amor que fere. No amor que fere, você se sente, via de regra, irremediavelmente atraído ou atraída por pessoas que lhe maltratam, que lhe desprezam, que não lhe dão atenção, que somem e reaparecem, por pessoas que desdenham de você, por pessoas que não retribuem aquilo que você dá, ou ainda pessoas comprometidas, pessoas que já são casadas, pessoas que escondem você da sociedade e por aí vai. Esse tipo de gente pela qual você se sente irremediavelmente atraída ou atraído, é a sua função amor que fere. Repetindo um padrão do passado, você acaba se apaixonando sempre ou se sentindo atraído por pessoas que dizem e que provam a você que você não é digno ou digna de ser amado, digno ou digna de ter coisas boas, digno ou digna de ser validado. Pois deixa eu te contar, isso é a tua criança buscando o mesmo formato lá de trás. Sabe aquele pai e aquela mãe lá atrás que não dizia que você era ruim, mas também não dizia que você era uma pessoa boa, não dizia que você era eficiente, não elogiava as coisas que você fazia, mas também não criticava, não batia em você, mas também não premiava. E aí você acaba entendendo que o amor é muito próximo ao desprezo, que o amor tem sempre que ser alguma coisa que fere. Porque esse descaso dos pais ou maus tratos ostensivos marcam a gente. Uma outra vertente que aí o amor costuma tomar é o pavor ao amor verdadeiro. O pavor ao amor verdadeiro, que todo mundo diz que quer, mas nem todo mundo aguenta, né? É o seguinte: você encontra alguém que realmente lhe valoriza, que lhe elogia, que é capaz de você dizer uma coisa e a pessoa dizer: eu referendo isso que você está dizendo, isso que você está dizendo não é frescura não, isso precisa ser considerado mesmo, você tem razão nisso daí. Pois é, aí quando você encontra alguém que é doce, amável, que lhe entende, que lhe acolhe, que lhe recebe, aí você diz: nossa, que pessoa enjoada, emocionado ou emocionada demais. E doce que só mel, quer não. E aí o que é que você faz? Você se torna um especialista ou uma especialista em identificar tudo que não presta nessa pessoa.
Ela não pode ser tão boa assim. Aí você começa a achar ela uma pessoa esquisita, você começa a achar ela uma pessoa excessiva, você começa a implicar até com o sapato que ela usa, com a roupa que essa pessoa gosta, com o tipo de música. Ai, gosto desse tipo de música, não. Né? Você começa a ficar desse jeito. Sabe por quê? Porque no final das contas, inconscientemente, a pergunta que está na sua cabeça é a seguinte: como é que alguém que gosta de mim, que me valoriza, que referenda minhas coisas, que se essa pessoa faz isso tudo, essa pessoa só pode ser uma coisa, um perdedor ou uma perdedora? Porque se fosse alguém de valor, alguém realmente bom, não se interessaria por mim, muito menos me trataria bem. Porque meus pais não me trataram bem, meus pais não me valorizaram, meus pais não me elogiaram. Eu não mereço nada disso que essa pessoa está me dando, compreende? Você acaba se tornando uma pessoa profundamente fragmentada. E nessa fragmentação, você acaba não suportando amores verdadeiros e se sentindo profundamente atraído ou atraída por amores que ferem. E nos intervalos sombrios entre uma relação tóxica e uma relação enjoativa na sua leitura, o que sobra é uma dolorosa solidão e a sensação de que amar nunca dará certo. Não para você, pode dar para os outros, mas para você não. E aí você deve estar se perguntando, né? Bom, vou morrer assim? Não. Não sei, talvez morra assim, mas há uma possibilidade de você não morrer assim se você fizer uma forcinha, porque existe uma terceira via possível. Agora, essa terceira via exige coragem de mudar, exige vontade genuína e verdadeira de ser uma pessoa diferente, de sentir diferente. E esse caminho passa por duas direções. Ou você procura um bom terapeuta que você pode contar suas histórias e começar a entender essas lacunas do passado dentro de você, ou então você ousa se arriscar. Sabe aquela pessoa muito legal, muito gente boa, mas que aí você acha enjoativa? Você vai revelar para ela o seu segredo. Se ela for uma pessoa acolhedora o suficiente, ela vai lhe entender. E aí você vai chegar para ela e vai dizer: deixa eu te contar. Eu tenho isso comigo. Toda vez que alguém gosta de mim, que realmente me trata bem, me trata como eu mereço, eu começo a ficar enjoado ou enjoada dessa pessoa. E eu estou te contando isso para ver se aqui, junto com você, eu te contando isso, eu consigo me entender melhor e faço diferente. Porque imagine a força que pode ter dentro de você, você olhar no olho de alguém que ama você verdadeiramente, ou que você sente que essa pessoa de fato se importa com você, e dizer: olha, eu quero mudar, mas eu sou uma pessoa que não suporto gentileza. E eu acho que é porque o meu passado faz com que eu não suporte muito bem a ideia de ser amado ou amada. Eu não consigo digerir amor, mas se me trata mal, aí eu amo, que é uma maravilha. Mas, conversando com você, eu estou conversando isso para lhe dizer que eu não quero mais ser assim. Eu quero poder receber coisas boas de pessoas boas. E talvez falando isso com você, que está me dando coisas boas, eu comece a conseguir ressignificar e a entender que eu posso receber coisas boas, que o amor pode ser tranquilo, que não precisa ser ríspido, que não precisa ser agressivo, que não precisa ser alfa. Não precisa. E aí, no final das contas, o que você vai estar pedindo é essa pessoa que lhe ajude a suportar a ansiedade de ser bem cuidado ou bem cuidada. Porque quando você é uma pessoa que tem bons cuidados, você não suporta. E, sobretudo, peça desculpas à pessoa se você a fere de alguma forma por dizer essas coisas a ela, porque na verdade o que você está tentando não é feri-la, mas é se curar. E como é uma relação, você está tentando. Vamos tentar juntos. Se essa pessoa não fugir de você ao escutar essas coisas, sim, porque essa possibilidade existe. Mas se essa pessoa não fugir de você,
Olha que coisa libertadora! Você terá feito um progresso monumental porque você arriscou se vulnerabilizar e se mostrar para alguém que realmente vale a pena. Isso vai lhe transformar num passe de mágica? Não, não vai. Mas você vai ter pelo menos rompido um ciclo, que é o ciclo do silêncio sobre o que se passa dentro de você. E aí talvez sim comece a ser mais tolerável para você receber gentileza, receber amor. Compartilhar a sua dor e as suas dificuldades é o primeiro passo para a sua transformação interna. E não é porque você não foi adequadamente cuidado ou valorizado na infância que você não merece amor. Você é digno ou digna, sim, de amor. Você só precisa aprender aos poucos a suportar o afeto que você sempre mereceu, mas que lá atrás nunca lhe deram. Pense nisso. Tchau, até a próxima!